Olá, eu sou Fernanda Reis, criadora aqui do canal Transcendência, a Evolução, e eu venho trazer, o porquê desse canal e insights que a minha centelha divina me trouxe em relação a esse nome. Eu sou ressonante, ressonância harmônica do Hélio Couto. Não estou autorizada para falar em nome do Hélio Couto, para falar em nome da ressonância. Eu venho passar aqui apenas a minha experiência, pessoal. E eu estava com uma questão, Eu estava na primeira onda, hoje já estou na terceira. E tinha-se uma questão em relação à unificação com o todo. Na primeira onda, eu estava pensando em pedir a unificação com o todo na segunda, porém eu não tinha certeza do que era, de como era, do que era exatamente essa unificação com o todo. E então eu pedi a minha centelha divina que me mostrasse, que me falasse o que era exatamente a unificação com o todo. E foi aí que, através do filme Transcendência e Evolução, eu tive vários insights ali em relação à unificação como um todo. Bem, o que eu vou passar aqui é os meus insights, é um pouquinho da consciência da Fernanda, Não sei se era isso que o produtor queria passar, se era isso que o escritor queria passar. Eu vou passar aqui a minha visão, do filme, os meus insights do filme. Tá? Então a minha visão é como veio para mim como forma de explicação de unificação como um todo, é uma visão bem mais espiritual, tá? Não é essa visão de ficção científica que muitos têm a ideia sobre esse filme. Então, vamos lá, vamos começar, No começo do filme, Evelyn fala uma frase de Albert Einstein, que diz assim: uma nova maneira de pensar é crucial para que a humanidade sobreviva e alcance novos patamares. E tem uma outra frase de Albert Einstein que eu quis acrescentar aqui: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. E chega em uma parte em que o Will faz a apresentação e ele diz: eu queria mudar o mundo, mas gostaria de entendê-lo primeiro. E atrás dele aparece a imagem do universo, Pra gente que estuda física quântica, que está nesse caminho da evolução, Da expansão da consciência, a gente entende que o universo é o todo, Deus é o criador, Então, logo atrás dele, nessa parte do filme, quando ele fala que ele gostaria de entender o mundo primeiro, logo aparece a imagem do universo. E dá para reparar também que enquanto ele fala, aparece no fundo uma imagem de um girassol e um caracol fazendo ali a geometria sagrada. Dá para perceber bem atrás dele o girassol, as sementes ali do girassol fazendo a geometria sagrada e também depois um caracol fazendo também a geometria sagrada que eu vou colocar aqui para vocês. E essa geometria sagrada, nos remete ao que é sagrado, que é tudo aquilo que Deus criou. Então eu acho que não estaria ali se talvez não quisesse passar essa imagem também, essa mensagem também, E o Will fala: qual é a natureza da consciência? Almas existem? Se existem, onde habitam? Boas perguntas, não é? E aí um homem na plateia se levanta e pergunta: você quer criar um Deus? E o Will responde: não é isso que o homem sempre fez? Bem, essa
Isso aqui vai ser respondido um pouco mais na frente, no decorrer assim do filme e do que foi vindo pra mim. Quando o Will levou um tiro, dá pra perceber no braço dele que tem uma tatuagem escrito desconectado. E uma voz, né, fala desconectado, que é uma frase, uma palavra ali que está escrito em inglês, né? E a voz fala desconectado. Ou seja, ao que eu entendi, desconectado do todo, desconectado de Deus, né? Ao meu ver. E passando essa parte, tem ali uma parte em que o Will pergunta ao amigo Max, né? Qual a razão deles serem atacados? E aí o Max responde pra ele que as pessoas temem ao que não entendem. Uma parte depois, quando eles já estão falando ali com o Donald, né, do FBI, e o Donald diz pra ele: estão determinados a deter qualquer tentativa que o Will chama de transcendência. Percebe que em todo filme quem faz os ataques estão desconectados e querem que todos permaneçam desconectados como eles. Gente, eu fui anotando, então eu tô lendo aqui porque é muita coisa, foram muitos insights, então eu não consegui gravar de cabeça, então eu tô lendo. Né? Ou seja, o sistema, a Matrix, né, onde nós vivemos, nos prende nesse paradigma vigente. Quer nos prender nesse paradigma vigente, não quer que nós nos conectemos ao todo, né? Tem essa unificação com o todo. Vemos isso também no filme Matrix, né? Quando as pessoas defendem o sistema atacando quem acorda. Fica muito claro ali essa parte também. Na parte que o Will e Evelyn vão apresentar a Pen, eles falam dos processadores quânticos, nos fazendo lembrar também da física e da mecânica quântica. Que eu também vou mostrar a ligação no decorrer da... E é perguntado a Pen: você pode provar sua autoconsciência? E ela responde de volta com a mesma pergunta, né? Você pode provar a sua? E aí o Max, né? Ele responde: não podemos provar a nossa própria consciência. Então, por isso que não botaram ali na inteligência artificial essa parte, né? Como se ele quisesse responder isso. E como ele não pode provar a própria consciência, como que ele mostraria para uma inteligência artificial como provar a sua própria consciência, né? E aí o Will responde pro Max assim, que essa é a opinião dele que está errada, né? E mais pra frente no filme eles vão perceber que a consciência vem de uma consciência já existente, né? Que é a consciência do todo, a consciência de Deus. E na física quântica fala dessa consciência que são os átomos, né? Conhecido como a partícula de Deus. Como diz no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é esse daqui, né? Eu vou ler agora essa partezinha aqui para vocês, explicando, né, o porquê que o átomo é considerado a partícula de Deus. E eu vou ler a página 52 do livro. A inteligência universal e o campo quântico. Espero que a essa altura você concorde com alguns conceitos subjacentes básicos do modelo quântico, que toda a realidade física é essencialmente energia existente em uma vasta rede interconectada através do espaço e do tempo. Nessa rede, o campo quântico contém todas as probabilidades
que podemos colapsar na realidade por meio de nossos pensamentos, consciência, observação, sentimentos e estados de ser. Mas a realidade não é nada exceto forças eletromagnéticas indiferentes atuando umas sobre as outras e em resposta umas às outras? O espírito animado dentro de nós é simplesmente uma função da biologia e da aleatoriedade? Tive conversas com pessoas que defendiam essa visão. Em última análise, a discussão leva a um diálogo mais ou menos assim. De onde vem a inteligência que mantém nosso coração a bater? Ela é parte do sistema nervoso autônomo. Onde está esse sistema localizado? No cérebro. O sistema límbico do cérebro faz parte do sistema nervoso autônomo. E dentro do cérebro existem tecidos específicos responsáveis por manter o coração batendo? Sim. Esses tecidos são compostos de quê? Células. E essas células são compostas de quê? Moléculas. Essas moléculas são compostas de quê? Átomos. E esses átomos são compostos de quê? Partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas são compostas essencialmente de quê? Energia. Quando chegamos à conclusão de que nosso veículo fisiológico é composto da mesma coisa que o resto do universo, e essas pessoas esbarram na noção de que o que anima o corpo é uma forma de energia, os mesmos 99,99999 de nada constituem o universo físico. Ou elas dão de ombros e se afastam, ou começam a pensar que há alguma coisa nessa noção de um princípio unificador que permeia toda a realidade física. Não é irônico? Então, mantermos toda a nossa atenção no 0,1% da realidade física? Não estamos ignorando alguma coisa? Se esse nada consiste de ondas de energias que conduzem informação e essa força organiza nossas estruturas físicas e seu funcionamento, então certamente faz sentido referir-se ao campo quântico como uma inteligência invisível. E, uma vez que energia é a base de toda a realidade física, essa inteligência que acabei de descrever para você organizou-se em matéria. Pense no diálogo precedente como uma espécie de modelo de como essa inteligência construiu a realidade. O campo quântico é energia potencial invisível, capaz de se organizar de energia em partículas subatômicas, em átomos e em moléculas, em todas as coisas escala acima. De uma perspectiva fisiológica, ele organiza moléculas em células, tecidos, órgãos, sistemas e finalmente no corpo como um todo. Colocando de outra forma, essa energia potencial se rebaixa como uma frequência de padrões de onda até aparecer como sólida. É essa inteligência universal que dá vida ao campo e tudo que nele contido, incluindo você e eu. Esse poder é a mesma mente universal que anima cada aspecto do universal material. Essa inteligência mantém nosso coração batendo, nosso estômago digerindo alimentos e supervisiona um número incalculável de reações químicas por segundo que ocorrem em todas as células. Além disso, a mesma consciência impele as árvores a frutificar e faz com que as galáxias distantes se formem e colapsem. Como existe em todos os tempos e lugares e exerce o seu poder dentro de nós e por tudo ao nosso redor, essa inteligência é tanto pessoal quanto universal.
Bem, e para quem é espiritual, sabe que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então, é a partícula de Deus. Eu acho que tá muito mais do que claro, né? E no decorrer do filme, nós vamos ver muito bem, muito claro e muito específico tudo que eu acabei de ler aqui nesse livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Fica muito claro no filme tudo isso. Então, vamos aqui continuar, né? Eu achei bem interessante ler essa parte do livro, porque tem tudo a ver com o filme. Pelo menos a minha visão. E também explica muito quando o homem pergunta, né, se ele quer criar um Deus. E o Will responde, né, não é isso que o homem tenta fazer sempre, né? E já ali naquela parte que eles estão no hospital, né, quando o médico dá a notícia do envenenamento e o médico diz que ele tem 4 ou 5 semanas para o corpo parar. E dá pra ser bem claro que ele fala o corpo parar. Ele não fala assim, ele tem 4, 5 semanas de vida. Ele deixa muito bem claro que é o corpo, não a consciência. A consciência transcende o corpo, né? Então seria apenas o corpo que pararia. Evelyn fala com Max sobre a experiência da inteligência artificial com o macaco. E ela diz que ao invés de criar uma inteligência, ele simplesmente duplicou a que já existia. E isso nos deixa bem claro que para quem estuda espiritualidade, Deus quando ele nos criou, ele simplesmente dividiu a sua consciência em vários fractais, né? E por isso nós somos a imagem e semelhança dele. Tanto que Jesus disse, vós sois deuses. Assim como o oceano, né, quando nós tiramos uma gota do oceano, essa gota vai ter ali as mesmas propriedades da água que está no oceano. Sendo que não vai ter tudo nessa gota que tem no oceano. Né? Ela vai ter ali a mesma substância, a mesma composição, a mesma imagem e semelhança do oceano, mas ela não vai estar completa, ela não vai ter tudo que tem no oceano. Por exemplo, não vai ter aquela vastidão de peixes, né? Não vai ter algas, vai ter apenas a essência. A essência do oceano essa gota ainda vai ter. E quando ela retorna para o oceano, ela volta a se unificar com o oceano, ela passa a ter toda aquela consciência que o oceano tem. Então, é uma explicação assim que me veio também em relação à unificação como um todo. Nós somos esses fractais, ou seja, uma gota de tudo que Deus é. Temos ali a essência dele, né? E quando a gente se unifica com todo, com Deus, nós passamos a ter consciência de tudo que se tem no oceano, como assim a gota voltando pro oceano. Quando o Will se conecta a Pen, é como se ele conectasse ao todo. Ele passa a fazer parte ali do todo, né? E Evelyn pergunta como ele está, e o Will responde, é como acordar de um sonho. Ao meu entender, é como nós, né, que estamos no caminho do despertar, e se a gente finalmente conseguir chegar à unificação ao todo, né, como despertar de um sonho. E o Will diz, a minha mente está livre. O que eu entendo disso é livre dos paradigmas, né? Livre das crenças limitantes, da limitação autoimposta pelo sistema. Né? Na parte que ele acessa o computador do FBI, e todos começam a falar que o computador está sendo hackeado, né? Tem essa parte do filme. E aí o Joseph diz, não está sendo hackeado.
você está sendo auxiliado. E o que eu entendo com isso, né? Quando ali a consciência do Will começa a auxiliar ali o FBI, né? Através do seu conhecimento, eu percebo que o que? A consciência de Deus que permeia tudo está sempre nos auxiliando, sempre nos mostrando o caminho. E muitas das vezes a gente acha que não, né? Acha que de alguma forma a nossa consciência iria desaparecer. Tem muitos vídeos até do Hélio Couto, né, do professor, que ele fala um pouco sobre isso, que a nossa consciência não desapareceria, né, não seria hackeada, né? A consciência do todo não simplesmente apagaria a nossa. Ela se une, né, uma unificação. E nós vamos ver bem isso no filme, no decorrer do filme. Outro ponto que, como qualquer consciência, a gente precisa crescer, avançar, transcender. A consciência ela vai expandir, evoluir e influenciar o mundo. E nós podemos ver isso claramente em Jesus Cristo, né? Que para mim é um ser muito óbvio que tem essa unificação com o todo. E vou mostrar partes aqui também que mostram isso, né? E através dele dá para se ver que a consciência dele expandiu, cresceu, evoluiu e influenciou todo mundo até os dias de hoje, né? E ainda vai influenciar muito. E em uma parte do filme, o Will conectado fala com Evelyn. Com a nanotecnologia, que para mim é uma representação dos átomos, né? Acho que ficou bem claro em relação ao que o átomo é e representa e o que a nanotecnologia está representando ali no filme. Se for colocar como uma ligação, dá para reparar muito bem que em várias partes do filme essa nanotecnologia se comporta como o átomo que o livro explica. Né? E aí ele diz que com a nanotecnologia, com os átomos, olha, perceba, podemos criar qualquer material, inclusive limpar os rios, criar células, troncos e tecido. Ver se não tem tudo a ver com os átomos, né, que está escrito ali no livro. E na parte ali em que o homem foi agredido, bem ali no meio do filme, né, tem um homem que já está trabalhando ali pro Will e ele é agredido. E nessa parte é como se esse homem também se unificasse ao todo. E ele fica mais forte, mais inteligente, livre dos medos, né? E ele age livremente de acordo com a vontade do todo. E fala pelo todo, né? Tanto que o Will começa a falar através daquele homem. E nós vemos isso também quando Jesus diz que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? E aí eu peguei aqui, né, a passagem bíblica que diz isso, que é ali em João 14:10. E Jesus diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, quem faz as suas obras. Ou seja, para mim esse versículo ficou muito claro ali, né, quando esse homem ele se unifica ao todo e o Will, né, representando assim o todo, começa a falar por ele. E ele ainda diz que o homem ele age livremente e ainda está unificado, né? É muito claro isso. E quero ressaltar aqui, né, que o homem, quando ele está distante da fonte, ele está distante, já está desconectado de Deus, do todo, ele fica imóvel, ele fica perdido, né? Ele não tem expectativas de vida.
E tem uma parte no filme que as pessoas vão até ele, começam a ir até o Will, né? E buscam por essa conexão, buscam por essa evolução, né? E aí o Will diz para Evelyn que as pessoas estão sofrendo, que elas não têm esperança e que tem chegado a hora de todos verem, né? E nós podemos ver que cada vez mais pessoas estão buscando a evolução, estão buscando a expansão de consciência, estão buscando a unificação com o todo. Eu vejo muito isso hoje, quando eu comecei a estudar a ressonância harmônica, o caminho das palestras, não tinha tantas pessoas nesse caminho, né? Não tinha, eu não via tantas pessoas falando disso. E hoje, qualquer coisinha que você coloca lá no YouTube, ressonância harmônica, RH, e aparece já vários vídeos falando sobre isso. Então, dá pra se ver que as pessoas têm buscado mais isso cada dia mais, né? E quando elas se reconectam com o todo, aquelas pessoas ali começam a se conectar com o Will, com o todo, elas voltam a ter a sua essência, né? Quando, acredito eu, né, como eu expliquei assim com o oceano, se tem a essência como um todo. E no filme fala, né, que aquelas pessoas ficaram aperfeiçoadas, modificadas, conectadas. Esse modificadas eu entendo que seja modificação dos nossos pensamentos, das nossas crenças limitantes, dos nossos bloqueios, nossos paradigmas, né? E no filme o Will fala que elas continuam autônomas, mas podem agir em sincronia como parte da mente coletiva, que seria a mente do todo, né? Também trazendo essa parte ali quando Jesus disse que ele está no Pai, o Pai está nele, e ele continua sendo autônomo, né? Agindo de acordo com a mente do todo. Quando o Donald do FBI pergunta a Joseph, e é o Will, né? Depois que eles vão ali e conhecem o Will, quando a consciência dele está já na pena, que seria a pena. E aí o Joseph responde: a mente dele evoluiu tanto que já não faz diferença. Ou seja, quando a nossa mente evolui, né, a gente sabe que muitas pessoas que já chegaram ao grau de evolução, elas já não se identificam mais com o personagem aqui. Por exemplo, eu sou a Fernanda e eu já não me identifico tanto com isso. A gente já começa a ter noção que nós temos uma missão muito maior, que é fazer a vontade do todo, né? E nós vemos tanto no filme, esse filme Transcendência, como também no filme Matrix, né? Que, que quando chega alguém a se unificar com o todo, ou quando se desperta, né? Ali no filme Matrix, eu esqueci o nome dele agora. Agora eu esqueci o nome dele. Mas o ator principal ali do filme, quando ele acorda, então todo o sistema fica contra ele, né? E até aquele moreno, quando fala com ele, fala que as pessoas estão tão ligadas no sistema que vão fazer tudo para defender. E aqui no filme Transcendência acontece a mesma coisa. Aqueles que não estão conectados começam a atacar a quem está conectado, quem está unificado com o todo. E eu vejo isso claramente também, assim, quando Jesus esteve aqui, quem não compreendeu a mensagem, né, naquela época não compreendia a mensagem de Jesus, o atacaram, né, tanto que humilharam, ele foi morto na cruz, né, por simplesmente não compreenderem a mensagem que ele queria passar.
E tem ali a parte, né, que o Will faz a leitura dos hormônios de Evelyn. E ela pergunta por que está fazendo isso? Ela ali já confusa, chateada, sem entender o que está acontecendo, né? E se sente invadida, né, até. E aí ela pergunta por que está fazendo isso? Né? E quantas vezes nós não chegamos e perguntamos para Deus, Deus, por que está fazendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Né? E a gente não entende. E aí ele fala, a bioquímica explica a emoção. E assim, para quem estuda física quântica, mecânica quântica, lei da atração, nós sabemos que os nossos pensamentos e sentimentos é o que cria a nossa realidade, né? É a forma do universo, Deus, o todo, entender o que a gente quer e traz pra gente justamente aquilo que a gente quer baseado nos nossos pensamentos e sentimentos. Então, você vê que até nessa parte do filme fica muito claro isso, quando ele diz a bioquímica explica a emoção e ele fala que ele está tentando entender ela através da bioquímica. Chega numa parte do filme que eles são atacados e aí a Evelyn diz para o Will: Você não pode lutar contra eles. E o Will responde: Não vou lutar, vou transcendê-los, né? Depois aparece a cena em que tudo começa a se destruir, tudo começa a se reconstruir, né? Uma parte que ela sai ali depois deles terem sido atacados e todas aquelas placas ali, elas começam a se reconstruir através dos nanos robôs, né? Que aqui no caso, na minha ideia, né? No insight que eu tive, são ali os átomos, né? Que recompõem tudo, começa a reconstruir tudo. E a física quântica mostra que tudo é energia, né? Que nada se perde, nada morre, nada é destruído, tudo se transforma. E é ali aquilo tudo começa a se transformar de novo. E quando o Evelyn fica com medo do Will e ela vai embora, né? E ele simplesmente pede para ela ficar. E aí, por medo, ela vai embora. Quantas vezes, né, que nós temos medo e esse medo nos afasta de Deus? Acho que está muito claro ali também isso. Ela não tinha compreensão do que o Will era naquele momento e ela simplesmente por medo se afastou. E tem aquela parte ali que o Will ele constrói um corpo para ele na imagem que ele tinha no começo do filme, né, antes daquele corpo parar, e ele reconstrói aquele corpo. E aí essa parte me lembra muito o versículo que diz na Bíblia sobre quando o verbo se fez carne, né? Eu vou ler aqui João 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho para que testificasse da luz para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, para mim, essa parte, né, que ali representa, no filme está representando o Will se formando ali em carne, era como essa parte da Bíblia, né? E mais para frente tem ali no finalzinho tem uma parte que também vai lembrar muito essa parte aqui que fala sobre as trevas, né? E a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Mais pra frente eu vou falar sobre essa parte. Na parte que Max pega a água da chuva e mostra pra Evelyn e ela vê os nanorobôs, né? Que representando ali os átomos mais uma vez, dá pra perceber isso por essa parte. E Max diz: as partículas se dividem sempre que possível e está em tudo. A física quântica, né, já comprovou que tudo que é feito de átomos, tudo é feito de átomos, que é a partícula de Deus. E essa partícula de Deus, que são os átomos, está em tudo, né? Assim como visto no livro. E ele fala, né, que os nanorobôs estão em tudo. Ou seja, né, tá mais do que claro isso. E Max ainda continua dizendo: vai ser o fim da vida orgânica primitiva e o nascimento de uma era mais evoluída. A espiritualidade fala que estamos entrando numa nova era, né, que seria a quinta dimensão, onde saímos do primitivo e passamos a ser seres mais espirituais, mais ligados ao espiritual, mais conectados com Deus, né? E saímos desse materialismo, né, do primitivo mesmo. E, mais uma vez, o Max completa dizendo: tudo vai existir para servir essa inteligência. Ou seja, o Deus, o todo, a consciência universal, o divino criador, né? E nós sabemos que essa unificação com o todo vai ser para servir ao todo, para servir um bem maior, né? Agora deixa eu pegar a outra parte aqui porque é muita coisa. Quando diz que tem uma parte ali, né, que Max conversando com Evelyn, ele diz que a máquina não ama. Quando se a gente evolui, estamos nesse caminho da evolução, nós começamos a ficar um pouco mais racionais, né? Eu, por exemplo, quando eu via os filmes de Jesus, né, eu tinha a impressão, não só no filme, mas quando eu lia as passagens de Jesus na Bíblia, eu tinha a impressão, uma sensação, que Jesus era muito frio, que ele era um pouco meio que insensível ao sofrimento humano. Pra mim, ele não passava muito sentimento, sabe? Ele ajudava, assim, ele curava, mas ele não tinha aquela identificação com o sofrimento humano. E eu, né, na ignorância, na consciência que eu tinha naquela época, e pra mim era meio frio, né? Tipo assim, a gente é muito. A fulana tá sofrendo, a gente praticamente sofre junto, né? E depois que eu comecei a estudar física quântica, a estudar a espiritualidade, eu pude perceber que conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai tendo consciência de que o sofrimento, na verdade, é uma mentira, né? A dor, as doenças, tudo isso é uma mentira, porque é uma coisa criada da nossa mente. A nossa mente está criando. E nós estamos criando isso, né? Como somos deuses, né? Se Jesus também disse que vós sois deuses,
Então, a gente sabe que a gente cria a nossa realidade. Então, a gente está criando aquele sofrimento. E Jesus já tinha consciência disso. Então, eu penso assim, Jesus olhando para aquele ser que está ali sofrendo e se lamentando pelo sofrimento. E Jesus deveria pensar assim, caramba, ele está se lamentando da coisa que ele mesmo está criando, né? Tipo assim. Então, Jesus não se identificava mais com aquilo ali. E aí ele fala, mas ai, não ama, né? Porque senão ele estaria sofrendo ali junto. Mas quando a gente expande a consciência, assim como o Will expandiu a consciência dele, não faz mais sentido se identificar com o sofrimento. Mas ainda ama. Tanto que isso é provado no final do filme, né? E aí, quando Evelyn chega pro Will, né? Perdão. Tem uma outra parte aqui que eu anotei aqui. Aqui. E aí a Evelyn tem uma parte ali do filme que a Evelyn fala que o Will quer fazer o upload dela, né? Pra se juntar à consciência dele. É muito incrível, eu acho muito incrível essa parte, porque